Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa 22ª aula dessa playlist de funções de várias variáveis, daqui do meu canal de videoaulas de matemática para o ensino superior. E é uma aula breve, uma aula rápida, apenas para fazer um comentário do que nós vimos para funções de duas variáveis, que também pode ser estendido para funções de três ou mais variáveis, que é o conceito de aproximação linear. A partir de uma função de, no caso, 3, 4, 5, várias variáveis, nós conseguimos definir de forma teórica, nesse caso, a aproximação linear, ela surge a partir de uma função de duas variáveis, ela surge a partir da equação do plano tangente ao gráfico de uma função. Aqui a ideia, ela deixa de se tornar geométrica e passa a ser algébrica. Existe essa ideia do, entre aspas, plano, né, que a gente chama de hiperplano tangente, para funções de 3, 4 ou mais variáveis, já que nós não temos interpretação geométrica para isso, mas não visualizamos, né, melhor dizendo, sim, existe, e é exatamente o que a gente vai fazer no sentido da parte algébrica. Por que eu estou falando tudo isso, já dando um bizu já para a próxima aula? É que eu consigo trabalhar com conceitos de aproximação linear, e se a função for diferenciável, seja ela de 3 ou mais variáveis, a aproximação linear ela acaba sendo uma boa aproximação. Então, estou apresentando aqui a bancada para vocês já, a definição dela é uma definição teórica, em cima do que a gente já conhece para funções de duas variáveis. Então, como está aparecendo aí para vocês, aproximações lineares para funções de três ou mais variáveis. Então, como eu falei antes de apresentar a bancada, todos os conceitos de aproximação analíticos, não mais geométricos, tá? Analíticos é no sentido de conta, podem ser desenvolvidos para funções de duas variáveis, mais do que duas variáveis, quando a gente vai falar de aproximação linear. E a definição é a mesma do que a gente viu lá na aula de aproximação linear de funções de duas variáveis, só que agora para n variáveis. Então, eu estou pegando aqui uma função u, que depende das variáveis x1, x, é a nossa padrão, né? Quando a gente vai falar de n variáveis. A nossa f da x-zona, que representa esse x1, x2, x3, xn aqui. E eu estou pegando esse a aqui em negrito, né? Uma letra mais retinha, mais caligráfica, bastão aqui, de A1, A2, A3, AN, como sendo um ponto. Então, eu quero definir a aproximação linear da função f no ponto A. Lembrando que esse f, esse x, esse a aqui são na dimensão n, tá claro? Tecnicamente, a gente define a aproximação linear como sendo, dá uma olhada, o f de a, lá era o f de x1, de x0 e y0, né? Que a gente falava na aproximação linear. Ou AB, dependendo, algumas vezes a gente chamava de AB, outras vezes de x0 e y0. Aqui, tecnicamente, é a 1, A2, né? Para não se perder aqui nas nossas notações, se fosse duas variáveis, tá? É o f mais a derivada parcial em relação à primeira variável, a primeira variável menos o primeiro cara. Quer ver? Eu vou até fazer um rascunho aqui, qual que era a definição quando eu tinha, se eu queria fazer, eu tinha uma f de xy, era uma z, e eu queria fazer a aproximação linear dela no ponto AB. Né? Se eu tinha no ponto AB. A aproximação linear, ela era definida como sendo a f de AB mais a derivada de x no ponto AB, x menos a mais a derivada de y no ponto AB, y menos b. Dá uma olhada. O que eu tenho aqui? Ó, é a primeira variável da função, aqui eu tenho a segunda variável da função. Tá? Esse a aqui, que acompanha o x, é o primeiro cara do ponto, né? Então, vou até colocar aqui por cima para diferenciar, e esse cara aqui é o segundo cara do ponto. Então, se eu for estender isso para n variáveis, ó, a definição é a mesma. Por que aparece f de x1 aqui? Porque aqui a x é a primeira variável, porque aqui era x. Como agora é uma f de x1, x1, x2, é a derivada de f em relação a x1 no ponto, no caso ali era AB, mas aqui é 1, A2, A3, AN, x1 menos A1, que é o primeiro com o primeiro, que eu acabei de falar agora aqui, ó, a primeira variável com a primeira do ponto, segunda variável menos a segunda do ponto, e assim por diante. A gente vai fazendo isso com todas as entradas, ó, f de x1a com x1a1, f de x2, que é a derivada em relação à segunda entrada, x2 menos a2, até chegar na última entrada, né? E essa é a linearização. E a gente sabe que o f
Isso aqui é exatamente a expressão da L. A f de x é aproximadamente a L, é chamada de aproximação linear. Ou seja, nós calculamos os valores de f a partir dos valores de L, desde que a função seja diferenciável, pois aí a aproximação linear não vai dar exatamente uma boa aproximação, né? Então, só para vocês entenderem, a gente vai fazer só esse exemplo, não é para ser uma aula extensa mesmo. Peguei uma função de 3 variáveis para não ficar fazendo muita conta também. E aí eu quero determinar... Opa, aqui não é L de XY, tem um erro de digitação. Aqui é L de x, y, z. Afinal de contas, nós estamos na terceira dimensão, ok? Aqui tá correto, ó, tá? Então, calcule os valores de f de x, y, z. Aqui primeiro é para determinar a linearização, a L. É como se fosse eu determinar, entre aspas, o plano tangente e isolar o valor do zero, é o que eu fazia lá, né? Aqui, no caso, é uma W, né? Então, eu determinar o plano tangente e isolar o valor do W, né? No ponto 1, 1, 0. Então, é o mesmo procedimento que a gente já fez nas aulas lá de linearização de funções de duas variáveis, só que agora para 3, e se fosse 4, a ideia seria a mesma, quinta, 5 seria a mesma. Quero calcular os valores da f e da L justamente para quê? Apenas para mostrar para vocês que dá os valores próximos e aí eu bizu justamente para a próxima aula, que é a parte de diferenciabilidade. Então, partiu resolver o primeiro exemplo. Então, o item A, usando a notação, como é no ponto 1, 1, 0, aqui a gente vai determinar a equação do plano tangente. Então, primeiro eu preciso do valor do A1, do A2 e do A3, né? Agora eu vou calcular o f de A1, A2 e A3. Por quê? Porque é necessário para poder determinar a linearização, ó. O f de Azão, A1, A2, A3, que o exercício me deu, faz parte da fórmula. Depois eu tenho que derivar em relação a x, derivar em relação a y, derivar em relação a z. Calcular o valor nesse A1, A2, A3. Então é a mesma história, só que agora são 3 variáveis, tá? É o mesmo procedimento que a gente fez para funções de duas. Falei isso várias vezes nessa aula só de agora. Então, isso é o f de 1, 1, 0, né? Que é justamente aqui o valor do cara que ele deu. E substituindo ali, pessoal, ó, eu vou fazer direto, tá? Isso aqui vai dar 1 ao quadrado vezes 1 ao cubo vezes 0 mais 1 vezes 1 mais 2. Só substituir o x, y e z, respectivamente, por 1, 1 e 0. Ok? Então, isso aqui vai dar 3. É o valor do cara. Agora eu vou calcular a derivada em relação a x, vou calcular a derivada em relação a y, e vou calcular a derivada em relação a z. Que na minha teoria tá x1, x2, x3. Aqui, como eu só tenho 3, eu coloquei x, y e z ao invés de x1, x2 e x3. Ok? Então, f de x, y, z vai dar o quê? As derivadas parciais, já vou colar aqui. Vai dar 2, perdão, aqui é 2, estava olhando a do y, 2xy ao cubo z mais y, e, portanto, a derivada de x no ponto 1, 1, 0, ela vai dar 1. Só substituir aqui, ó. Aqui vai dar 0, por causa do z, né? E o y, que é 1. Professor, de onde que saiu essa conta? Eu só derivei essa função aqui, tá? Como eu já tenho feito várias derivadas durante várias aulas, depois vocês podem conferir que o resultado vai dar exatamente isso. Ó, em relação a x, é simples, ó. Y ao cubo vezes z é constante, então vai dar 2xy ao cubo z, ó. 2xy ao cubo z, vezes derivada de x é 1, então dá 1 vezes y, que é y. Derivada de 2 é uma constante, dá 0. Então deu isso daqui. A derivada de y vai dar 3x², y² era aqui que apareceu 3, tá? Z mais x. Portanto, o f de y no ponto 1, 1, 0 também dá 1. Porque aqui o z vai zerar essa parcela, vai sobrar só um x, que no caso vale 1. E a f de z vai dar x² vezes y ao cubo. O restante 0, né? Porque aqui é uma constante, em relação a z é constante, dá 0. 2 é constante, que também dá 0. Moral da história, o f de z de 1, 1, 0 vai dar 1. Foi coincidência que os três deram iguais a 1, tá? Justamente porque aqui vai dar 1 vezes 1 agora. Logo, a L de x, y, z, deixa eu só centralizar aqui, a L de x, y, z vai ser, vamos pensar a fórmula aqui, ó, f de a, que no caso é o 1, 0, 3, mais, o que vem depois? Derivada em relação à primeira variável, que no caso aqui era x1, a nossa é x.
Derivada em relação a x aplicada no valor a, que é 1, 1, 0. O a é 1, 1, 0. Quanto que é a derivada de x no valor 1, 1, 0? É 1. Aqui, então isso aqui vai dar 1 vezes x menos o a1. Ó, x1, que no caso aqui é x1, nosso é x. Menos o a1, que no nosso caso o a1 vale 1. Ok? Desde o mesmo problema, aqui está o A1. Então, desse jeito aqui. Mas agora o resto continua. Para o Y, f de Y com o A2 e o f de Z com o A3. Então, dá 1 que multiplica Y menos 1. Também o A2 vale 1, né? E o A3 aqui, no caso, vale 0. Então, vai dar mais 1 vezes Z menos 0. Quando você abrir todas essas contas aqui, ó, a L de x, y, z... Pessoal, já vou fazer a conta aqui que vocês vão enxergar mais fácil. Ó, vai dar x mais y mais z. X mais y mais z. Aqui vai dar, ó, 3 menos 1, menos 1. Certo? E aqui deu 0. Então, vai dar 3 menos 1, menos 1. Então, 3, 2, 1. Então, mais 1. Ok? E essa é a minha L de xy. A próxima é calcular nesses valores aqui. Então, ele pede para calcular tanto a f quanto a L que eu acabei de obter nesses valores e diga se há uma boa aproximação, se a L se aproxima bem da F, para esses valores, esses pontos próximos do ponto, vamos falar de tangência, ok? Ou onde a gente obteve a linearização. Bom, virando a folha aqui para fazer o item B, quanto que dá o F de 1, 1, 0? A gente já calculou, deu 3. A L de 1, 1, 0 também vai dar 3. É óbvio que isso era acontecer, por quê? Porque a L de xy, ela sendo a linearização, é como ela fosse o plano tangente ao gráfico. Então, o ponto de tangência, a L e a F se encontram, né? Lógico que isso está acontecendo lá na quarta dimensão, a gente não visualiza isso geometricamente, mas algebricamente, analiticamente, é o que está acontecendo. Pessoal, dá 3, é só você... A F de 1, 1, 0 a gente já calculou, né? Que dava 3. A L de 1, 1, 0 dando 3, é só substituir aqui, ó. 1, 1, 0. Tá vendo como é fácil? A linearização é bem mais prática que a função, né? 1, 1, 0. Então dá 1 mais 1 mais 0 mais 1, deu 3. Fechou? Agora a gente tem que calcular, o exercício pediu para eu calcular o F de... Vou colar aqui, tá? 1.1,1.1,0.1. Ó, 1.1, 1.1, 0.1. 1.1, 1.1, 0.1. Lembrando que eu estou separando com vírgula a entrada x e y e estou separando a casa decimal por ponto para vocês não confundirem o cara que separa a entrada x, y e z do número em si, tá? Então, é 1.1, 1.1 e 0.1. Tá aqui. Isso daqui, olha quem que é a função. A função é x quadrado y ao cubo z. Olha como fica complicado. Fica x ao quadrado y ao cubo vezes z, né? Mais x vezes y, é só olhar aqui, ó, x vezes y, mais 2. Essa conta toda aqui, quando eu abrir, ela vai dar 3,371051, ok? Só que a L desse cara é muito mais fácil de calcular. É só eu fazer 1.1 mais 1.1 mais 0.1 mais 1. Da onde que saiu isso? Da própria L de xy aqui, ó. É o primeiro mais o segundo mais o terceiro mais 1. Tá certo? Ou seja, isso daqui vai dar 3.3. 1.1, 1.1 mais 1.1. Então, 1, 2, 3, 0,3. Fechou? Dos demais, eu já vou colocar os valores direto, porque vocês já entenderam a ideia. Qual que é o próximo valor? 0,911 menos 0,1. Tá? Que continua perto do ponto de tangência, né? Lembrando que a tangência aqui é no sentido algébrico, tá? Então, isso aqui vai ficar F de 0,9,1.1 menos 0,1. Esse resultado já vou colocar direto. Ele dá 2,882189. Ok? E a L desse valor, 0,9, 1,1 e menos 0,1, vai dar 2,9. Então, tá vendo que é bem próximo também. Dá um erro aqui de poucas casas. Um número pequeno, né? F, o próximo que eu escolhi lá, já colocando aqui para vocês, é 1,1.
0,9 menos 0,1. São valores próximos de 1, 1 e 0, tá vendo? Esse valor aqui vai dar 2,90, 17,91. Claro que eu já calculei isso aqui antes para estar colocando e ganhando tempo. E o L, até que o L não é tão difícil de calcular, porque é só somar os 3 entradas, nesse nosso exemplo particular, e somar com 1. Esse aqui dá 2,9. Assim, por esses valores que a gente colocou, é de se esperar que há uma boa aproximação. Há uma boa aproximação entre a f de x, y, z e a sua linearização. E antes de eu encerrar essa aula, mas já encerrando aqui a compartilhamento de tela, eu fiz aqui uma conta com 4 exemplos, o ponto de tangência e mais 3, tanto para f quanto para l. Com aqueles 4 casos, será que eu garanto que sempre será uma boa aproximação apenas com aqueles 4 casos? É falso, certo? Falso por quê? Porque eu vi que tem uma boa aproximação entre aqueles 4 valores particulares que eu coloquei. A pergunta é, como que eu garanto que há uma boa aproximação para todo o ponto xy próximo do, no caso, 1, 1, 0? Eu preciso provar que a função é o quê? Como a gente já viu para funções de 12 variáveis, que a função ela é diferenciável. Portanto, todos aqueles conceitos de todas aquelas aulas de diferenciabilidade, todos aqueles teoremas que a gente viu na parte 1, 2, 3 e 4, podem ser estendidos para funções de várias variáveis, de 3 ou mais variáveis, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, uma boa aproximação, aliás, a aproximação linear só é uma boa aproximação no ponto de tangência se garantirmos que a função é diferenciável naquele ponto. E aí os valores que estão próximos do ponto de tangência sempre vai ser uma boa aproximação para pontos próximos. Perfeito? O assunto da nossa próxima aula é exatamente isso. Definir o que é uma função diferenciável de 3 ou mais variáveis. Então, nos vemos na nossa próxima aula, já em seguida dessa. Um grande abraço e até mais.